E uma outra coisa também que eu queria te perguntar agora para você brilhar e arrebentar aqui, para eu ter um bom resultado, o que que você sugere? É acompanhamento, é exame, é orientação? O que que entra nisso daí? Primeiramente, exames. Entender como você está por dentro. Então, antes de iniciar o tratamento, exames. Exame sempre. Até para saber se tem alguma Uma contraindicação boa já. conversa, um bom bate-papo, entender o que o paciente tem, o que que ele é, as doenças que ele tem e exames. Exato. E através do exame, quando a gente fala em protocolo, é entender o que a gente vai ter que colocar de tratamento ali, de medicamento, de suplemento, de nutrientes para esse paciente. O que está Esse em déficit? paciente pode chegar em déficit antes mesmo de tomar o A remédio. maioria. A maioria tem déficits. A maioria, porque intestino inflamado ou come mal. A maioria da população é subnutrida e nem sabe. Então, assim, se a gente não começar a metrificar, entender, cai cabelo, unha fraca, flácido, vai emagrecer de forma feia e não saudável. Então, obesidade não é bem nutrido. Obesidade pode ser uma pessoa subnutrida. Olha, até para loucura para quem Totalmente. deve estar ouvindo lá e para mim também aqui falar Total subnutrido. sentido. E a maioria? E a maioria. A E o maioria. subnutrido não é necessariamente calórico, é subnutrido de proteína, de outros oligoelementos, de outras coisas. Perfeito. É isso. Que E aí, legal. A única coisa que tá nutrida é a glicose. Tá nas alturas. Exatamente, a pancinha. É, resistência insulínica, gordura no fígado. E essas Olha, medicações verdade. contribuem, tá? Elas melhoram bastante o grau aí de gordura no fígado. Ajuda bastante na redução. Mas, sem atividade física, nada é milagroso. E é muito legal isso que você está apontando, que essas medicações elas vieram para diabetes, hoje elas são para essa compulsão alimentar, para perda de peso, não sei o quê, mas já estão falando em melhor até de capacidade de caminhar para pacientes que têm doença arterial. E você falou de gordura no fígado que eu não sabia, mas faz todo Maravilhoso, sentido. total. Então, assim, elas estão trazendo um benefício absurdo. Exatamente. Absurdo. Mas aí, então você está falando que esse paciente tem que ter reeducação alimentar? Atividade física, Atividade física. sempre. É muito interessante fazer uma musculação. A gente tem que ter músculo. Tá bom, musculação. E um HIITzinho no final. O HIIT vai potencializar tudo. Pensa, ó, musculação usou glicogênio para o músculo, perfeito, como combustível de energia. Restante, onde que vai? Vai fazer o HIIT. O HIIT vai fazer o efeito EPOC. Efeito EPOC consome aumenta, né, o consumo de oxigênio, você vai ficar catabolizando por mais tempo, aumenta a sua taxa metabólica, uma excelente estratégia para você não diminuir sua O taxa. que é HIIT? É o aeróbico? É um aeróbico, só que você faz com. A gente fala que é uma frequência cardíaca intervalada, você dá tiros durante ele. Então Já pode ser vi até isso. 20 minutos, mas não vai fazer 20 minutos na mesma intensidade de esteira. Faz uns 3 minutinhos numa velocidade intermediária e dá um pico de 1 minuto, depois volta, depois dá mais um pico de 1 minuto. Então essa frequência cardíaca intervalada, o consumo de oxigênio aumenta, o catabolismo aumenta e a taxa metabólica também. Então é bem legal. Posso falar que tem que ser bem orientado isso, porque tem pacientes com doenças ateroscleróticas e tal, podem infartar numa brincadeira dessa. Pelo amor de Deus, esteja também com os exames cardiológicos em dia. Exatamente, porque eu sou cirurgião vascular, eu vejo, né? Eu não vejo aquele paciente só saudável, às vezes o paciente... Total. Não, mas aí, quando o paciente é sedentário, eu já peço também até os cardiológicos, tá? Eu já verifico tudo. Agora, se eu já vejo... Né? Ah, não, tem que fazer. Não tem como. Você vai orientar... Não, é tão bom, porque eu me imagino um paciente seu agora, eu falo, nossa, eu me sinto mais seguro. Exato. E assim, né, Rafa, é claro que cada um na sua especialidade, mas você ir e já ser resolutivo, puta, ela já pediu o teste ergométrico, eu já fiz isso, eu já vi não sei o que, aqui eu já vi meu intestino, nossa, eu já vi que eu tô inflamado, que eu tô com as vitaminas B. Cara, você resolve a vida do paciente ali. Ela equilibrou meu hormônio, ela fez não sei o que, eu tô emagrecendo. Então é isso, né? Não é só, vamos perder peso. Não, e não é a medicação. Disso. Eu falo, eu não quero tratar, eu não vou tratar com um medicamento. Eu vou tratar dos seus 360. O que você precisa de cuidado? O que não faz você emagrecer? Quais são os seus problemas? O que tá dificultando? É isso. É entender a raiz do problema. E aí a gente vai, não é só. A caneta claro que a caneta vai auxiliar demais, mas ela é um dos caminhos. Ela sozinha... Mas não é só a caneta, aí eu vou ter outra pergunta, porque eu já vi de colegas nutrólogos que tem algumas outras estratégias e tal.
Outras medicações podem entrar nessa brincadeira aí também, além da Com caneta? certeza. Principalmente, Rafa, dependendo do nível de compulsão que o paciente tem. Tá. Aí a gente tem que entrar com estratégia medicamentosa para a compulsão alimentar dele. E não é tratada só com tirzepatida, e nem com semaglutida, e com nenhuma canetinha. Aí a gente tem que associar. Então vai depender muito do que o paciente tem. Outra coisa, tem muito paciente que não sabe que tem um hipotireoidismo, a gente tem que equilibrar a parte da tireoide, um desequilíbrio hormonal que precisa melhorar. Então, assim, é muito individualizado. Não existe, eu entro com combo. O combo é individualizado, o que esse paciente precisa. Então, não existe um protocolo já definido, né? Fantástico. Isso aí é durante a consulta mesmo. Vou fazer uma pergunta agora que foi um amigo do amigo meu que perguntou. Sei. E outra coisa, pensando muito no sexo masculino, que é a testosterona e tal, a reposição hormonal às vezes ajuda também nesse emagrecimento, que às vezes está com o hormônio muito baixo, testosterona Óbvio, baixo. se tiver baixo, obviamente. Mas primeiro tem que entender por que tá baixo. Aí entra tudo de novo. É uma pergunta que eu Porque também até me a pergunto aqui. obesidade faz diminuir muito, né? A queda da produção É na verdade, testosterona. aumenta o estrogênio, inclusive. Demais. Então, assim, a gente tem que regular tudo. Regularizamos, estamos emagrecendo, o paciente continua baixo, com a testosterona muito baixa. Aí a gente vai ver a via que ele vai precisar. Às Desde vezes pode ser implantes, implante, injetável, total, tudo. Isso é total. opção de tratamento. Isso não é... Claro, Porque antigamente a gente demonizava isso, e hoje isso exato. virou uma realidade. Não, é o hormônio vital, né? Se o homem tá com. É o hormônio da energia pro homem. E pra mulher também, até se Fantástico. estiver muito baixa, né? Principalmente libido, óbvio. A mulher, a gente tem que sempre pensar. Tudo é quadro clínico. A gente não vê o exame por si. Então, assim, calma aí, tá Sim, justificando? boa, Isso é o adorei. mais, assim. Então, tem muita mulher que. Sua testo abaixa. A libido da mulher tá preservadíssima. Não vou mexer na testosterona dela. Agora, um homem, não performo bem, tô cansadão. Testo de 200. Que homem que aguenta? Texto normal já começa a partir de 300, Então, mas aí você falou uma coisa muito legal. Sintomas, às vezes o paciente de 28 anos com a testosterona de e 350 tá super bem. ou Libido boa está super mal. ou tá super mal. Mesmo estando normal essa testosterona, Eu sempre faço mais uma avaliação. Se é paciente muito jovem. Pra equiparar. Vamos ver se realmente tá com essa testosterona. Se o cara fala pra mim que tá performando bem, que tá com a libido boa, justifica essa testo baixa? Assim, a SHBG tá normal, não tem nada prendendo ali. Eu falei, pá, tem alguma coisa estranha. Mas, assim, é raro. É muito raro ver um homem muito novo com uma testosterona muito baixa. Agora, é exato. muito frequente obesos com testosterona baixa. Aí faz total sentido. E não adianta, no primeiro momento, entrar com a testosterona. Não Você tem que adianta. diminuir a obesidade para Exato, depois exato. falar sobre testosterona, repetir o exame. Exatamente. A gente pode até pensar em alguns adaptógenos, algumas coisas para ajudar, mas diretamente no primeiro momento, vamos desinflamar o corpo, vamos diminuir esse peso, vamos tentar melhorar essa testosterona de uma outra forma, né? Natural. Vamos deixar o Exato, seu hormônio, o seu testículo, o seu organismo fazer isso. exato. Mas muitos pacientes precisam de testosterona. Então isso aí é muito individualizado e a gente vai acompanhando e vendo o momento correto aí de utilizar. Então, tanto homem quanto mulher podem ser beneficiados por esses implantes de Totalmente. testosterona e não só testosterona, tem muita coisa, tem GH, tem várias coisas assim, então pode ser negociado isso aí de uma forma saudável. Exato. Tem alguns ativos também que vão ajudar até na questão de hipertrofia, pós-treinos muito legais que a gente utiliza. Um deles é Peptide Strong, que hoje no mercado tá assim, maravilhoso. Tudo no implante, você tá falando? Esse Não, não, esse é externo, não, memoral. é externo, via oral. Então a gente vai colocando a suplementação. O que precisa de injetável, o que esse paciente vai fazer em casa, tudo é estratégia, né? De acordo com o que aquele paciente precisa. É bem Sensacional. legal, bem legal. Então você tem o seu protocolo, não vamos falar mal do protocolo, mas dentro desse protocolo você individualiza para o seu paciente. Sempre, sempre. Não existe nenhum protocolo engessado. 100% individualizado. Agora, eu vim aqui para falar mal das canetas. A gente viu que tem muita coisa boa, mas tem muito risco envolvido e riscos pequenos e graves também. Sim. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para o seu paciente, para o nosso ouvinte, aí você pode falar direto para a câmera sobre os cuidados com o uso das canetas emagrecedoras. Não emagrecer a qualquer custo. Pensar em qualidade de vida e longevidade.
Se você quer envelhecer bem, com saúde, com vitalidade, e se você quer estar bem com a sua família, no seu trabalho, com energia, disposição, pessoal, não existe milagre. Então, esteja em acompanhamento médico, confie, pegue um médico de sua confiança, faça um acompanhamento, faça um tratamento que realmente vai te devolver saúde. O emagrecimento, ele pode, se você fizer de forma inadequada, sem supervisão, você pode ter muitos malefícios. A gente falou inúmeros aqui para vocês. Então, o mais importante é vocês terem qualidade. O emagrecimento ele vai te dar saúde, mas de forma estratégica, individualizada e personalizada.